Supreme Magus, capítulo 17. O valor real da pedra. Por que você diz isso? Bem, de volta ao meu mundo, estar ligado por toda a vida com alguém que você não teria intimidade era a definição da piada de casamento. Isso é engraçado, a voz riu. E também meio triste, não importa as piadas. Deixe-me ver se entendi. Você já foi um artefato poderoso, cheio de tesouros e conhecimentos. Mas agora tudo o que você tinha e sabia estava perdido, e você ficou com o tamanho de uma joia de mármore. Estou perdendo alguma coisa? Não, todas as suas declarações estão corretas. Além disso, você não me escolheu por causa do meu talento ou virtude, mas simplesmente porque eu possuo, e cito, os mínimos poderes mágicos para sustentar sua vida. Isso me torna nada mais do que um sistema de suporte à vida. Isso não é exato. Agora estou ligado a você até que sua morte nos separe. Isso soa cada vez mais como casamento. Lid resmungou. Eu não sou um parasita, você pode me ver como um simbionte. Nós dois nos beneficiaremos do nosso relacionamento. Como? Você está dizendo que, se conseguir recuperar suas forças, também recuperará suas memórias e artefatos mágicos. Não, elas estão perdidas para sempre. Eu sou como você. Quando você crescer, você pode cuspir de volta a comida que você comeu no passado para passar para outra pessoa. Não. O mesmo se aplica a mim. Então o que há para mim? O prazer da sua companhia? No momento, tudo que posso oferecer é uma dimensão de bolso de o quê? Um momento, eu estou olhando suas memórias para facilitar a compreensão. Funciona como uma bolsa de Dungeons e Looting. Isso é interessante, Lid ponderou. Um espaço interdimensional onde eu posso guardar minhas coisas sem ser prejudicado pelo seu peso. Qual é o tamanho dessa dimensão de bolso? 10 metros cúbicos de tamanho. Pode armazenar qualquer coisa que chegue a esse volume, não importa o peso, desde que seja algo inanimado. Uma intuição cruel brilhou nos olhos de Lid. Ele também pode armazenar coisas como raios, bolas de fogo ou flechas. Se assim for, seria uma ferramenta inestimável para ataque e defesa. Não, a voz matou as esperanças de Lid. A dimensão do bolso está fora do espaço e do tempo, por isso rejeita a vida e a energia cinética. Sentindo a decepção de seu anfitrião, a voz acrescentou rapidamente. Isso também significa que tudo que você armazena não apodrece, esfria ou aquece. Um pisca-pisca assado seria mantido quente e saboroso, congelado no momento em que você terminasse de cozinhar. Isso mal se qualifica como revestimento de prata. Apesar de a conversa ter sido bastante longa, isso só acontecia dentro de suas mentes. Apenas um segundo se passou depois que Lid acessou as memórias de pedra. Tanto faz. Pelo menos você me salva da minha situação atual. Agora eu sei como trazer o javali de volta, só preciso de uma desculpa decente para explicar como consegui. A pedra encolheu os ombros. Mantenha as coisas simples. Solte-o na beira da floresta e diga a Célia que você conseguiu empiná-lo naquele local antes de matá-lo. Deve ser mais fácil acreditar na verdade. Lita assentiu. Engenhoso e inteligente. O fato de que nossas mentes estão ligadas ainda me assusta, mas graças a isso eu posso ver que você não tem malícia ou objetivos ocultos em minha direção. Se você é realmente o que você disser, eu vou mantê-lo. A verdadeira lealdade é uma mercadoria muito rara para rejeitá-la quando a encontrar. Portanto, até que eu esteja convencido de sua boa-fé, considere-se em liberdade condicional. Lid colocou a bolsa de volta no pescoço e o javali na dimensão do bolso. A propósito, eu não posso continuar chamando você Pedra. Você não tem um nome? Não, a voz parecia muito triste. Está perdido, como todo o resto. Não seja um idiota. Um nome é apenas um nome. Você pode me chamar de Derek, Lid, apresentador, CZ Delta, o que seja. Eu sempre serei o mesmo cara cínico, misantrópico, mentiroso e cruel que sempre fui. Você gostaria que eu o nomeasse? Sim, por favor. Lita estava pronto desde que ouviu a história do núcleo da torre.
Você deveria ser um ótimo artefato, então o nomeei o maior mestre de forja, ainda que fictício, mágico que eu sempre admirei quando criança. Solos. Obrigado, Lit. Eu gosto de como isso soa. E eu realmente aprecio que você me nomeou como alguém que amava, em vez de me dar um nome de animal de estimação como a Pioluk, que Lit teve a estranha sensação de que Solos estava corando. Eles passaram o tempo todo no caminho de volta conversando. Lita estava realmente interessado em entender os limites e o uso de seu novo conjunto de habilidades de parceiro. Depois de avaliar que Lit e Solos poderiam ativar a dimensão do bolso, ele começou a escolher o local certo. Precisava estar perto o suficiente da beira da floresta e coberto o suficiente para tornar impossível localizar o javali a uma distância. Há inúmeras coisas que podem dar errado deixando um animal morto em paz, mesmo por alguns minutos. Um transeunte que afirma ser seu matador, um limpador que acredita ter tido uma refeição grátis. Faça a sua escolha. Com a minha sorte, eu nunca confio nas probabilidades. Você não confia em ninguém. Solos virou-se para um tom plano. Você pode apostar. Essa é a regra N1 da vida. A regra N2 é nenhuma boa ação fica impune. Lita então usou a magia da terra e do vento para atrapalhar o ambiente, imitando os sinais de luta deixados por sua luta anterior com o javali. Bah! Todo esse esforço e eu obtive um resultado tão desleixado. Se Celia der uma segunda olhada nessa cena, ela exporá minha mentira. Só espero que o prêmio atraia seus olhos o suficiente para não fazer nenhuma pergunta. Ele então gentilmente deixou cair a bolsa no chão. Assim que você receber meu sinal, tire o javali da dimensão do bolso. Volto em um instante. Sem esperar por uma resposta, Lit começou a correr a toda velocidade em direção à casa de Celia. Uma vez fora do alcance do elo da mente, 10 metros/10,9 jardas, Lit pôde finalmente dar um suspiro de alívio. Droga, deixá-la desse jeito foi uma merda. Ela certamente sabe os verdadeiros motivos pelos quais eu fiz isso. É difícil aceitar alguém na sua cabeça, lendo todos os seus pensamentos e memórias mais embaraçosos. Sem mencionar isso em DL, todo artefato sensível geralmente era um saco cheio de problemas, tentando controlar o dono ou algo assim. Eu sei que é apenas ficção, mas ainda assim, e se eu apenas tropecei no anel solitário deste mundo, como nos livros de Vasily Bolkinen? Lita encolheu os ombros, com o corpo coberto de suor frio. Aposto que, assim que voltarmos juntos, ela também terá acesso a esse monólogo interno. Foda-se a minha vida. Sem dor, sem ganho. Se ela é realmente o que ela diz, vale a pena arriscar. Pelo menos eu vou ter alguém que finalmente conhece o meu verdadeiro eu. Poucos minutos depois, Celia e Lita estavam se aproximando do ponto de queda, montando na carroça de 2 cavalos que ela costumava mover pelas mercadorias mais pesadas. É realmente tão grande exigir 2 cavalos? Ela perguntou com ceticismo. Acho que é preciso movê-lo uma vez carregado. O segundo é necessário arrastá-lo facilmente no carrinho. Uma vez que Lit e Celia saltaram, ele deu a Solos o sinal. Celia destacou os cavalos, guiando-os pelo freio. Lit levou com ele as cordas grossas necessárias para fazer um arreio para o javali, facilitando para os cavalos arrastá-lo para fora da floresta e para dentro da carroça. Quando Celia viu a caça com seus próprios olhos, assobiou com aprovação. Bons deuses! Essa coisa deve ter cerca de 300 quilogramas. Você não estava se gabando como sempre. Eu nunca me gabo litos ou magia espiritual para recuperar furtivamente a bolsa, enquanto Celia estava absorta avaliando a fera. Por favor, todos os homens fazem. Celia estalou a língua. Você não é uma exceção. Com toda a sua magia e segredos, você quer que eu acredite que não gosta do seu ato curto, sombrio e sem dentes. Ela acrescentou rindo alto. Não é minha culpa que eu tenha rouquidão agora. Lit ficou chateado com a zombaria ininterrupta de sua nova voz. Você nunca vai me deixar ouvir o fim disso. Me desculpe, eu realmente sinto.
É só que a sua atitude de durão é ainda mais hilária agora que você está ficando mudo. A primeira vez que o ouviu chamá-la de Pélia, riu o suficiente para cair da cadeira, abraçando a barriga. A julgar pelo seu tamanho, estava muito perto de se tornar uma fera mágica. Poderíamos ter vendido por uma quantia muito maior. É meio triste, ela suspirou. Sim, e se fosse uma besta mágica, eu estaria muito mais morto agora. Lip repreendeu. Eles continuaram brigando até o javali estar a salvo e no carrinho. Somente quando eles voltaram para a casa dela e começaram a sangrar, Célia recuperou sua atitude nos negócios. A peça mais valiosa é a cabeça. Se pudermos encontrar um nobre disposto a enfiá-la, pendure-a na lareira e aceite o crédito pela matança, podemos vender-la muito bem. A pele e a carne não são nada de especial. Você tem algum plano sobre eles? Lita assentiu. Toda essa carne me permitirá pular a caça por um tempo, então prefiro mantê-la e amadurecê-la. Quanto à pele, ela deve fazer um bom tapete para o quarto dos meus pais. Sempre um garoto de família, hein? Célia bagunçou o cabelo dele. Desta vez não havia zombaria em sua voz. Estou tão orgulhoso de você ser tão atencioso com sua família que eu vou curtir de graça. Mas ainda recebo metade do preço da cabeça. Perfeito. Bom. Nosso melhor tiro é com o próprio Conde Lark. Ele está carregado e muito orgulhoso de suas habilidades de caça. Preciso alcançar meus contatos em sua mansão para testar as águas. Dedos cruzados. Lid sofreu com a ideia de perder tanto dinheiro, mas metade era melhor que nada. Ele não sabia como bronzear peles ou encher cabeças, e não tinha tempo nem instrumentos para fazê-lo. E mesmo se o fizesse, ele não tinha como vender a mercadoria fora de sua pequena vila. Depois que Lid deixou Célia, eles solos começaram a conversar novamente, fingindo ignorância sobre os sentimentos um do outro. Solos, acho que sua ajuda será inestimável para levar meu treinamento de artes marciais para o próximo nível. Supreme Magus, capítulo 18. Coração para ouvir. Até aquele momento, o treinamento marcial de Lid tinha sido realmente desleixado. Apesar de todos os seus esforços, em um ano inteiro de prática, ele mal conseguiu recuperar o nível de habilidade de um quarto Kyo de Aikido, o equivalente a uma faixa laranja para o Karatê. Os únicos aspectos que ele conseguiu chegar ao terceiro Kyo, o equivalente a um cinturão verde para o Karatê, foram o trabalho de pés e as técnicas de queda. Isso porque a progressão inicial dependia completamente dele. Sem um parceiro de treino, alguém que pudesse observar seus movimentos e ajudá-lo a corrigir seus erros, havia tanto que ele poderia fazer. Ele podia fazer um manequim de barra ou se mexer ou se treinar. Não estava no ponto em que poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer uma boneca de barro áspera, executar movimentos semelhantes aos humanos exigia muita concentração. Isso significava que ele só podia colocar os manequins em posição e depois praticar enquanto eles estavam novamente imóveis. O corpo de Lid era ainda mais desajeitado que o seu original na Terra. Para fazer um progresso real, ele precisava ser atingido, jogado ao redor, praticar todos os seus movimentos em um alvo em movimento. Mas Lid não podia pedir ajuda a ninguém. Como ele poderia explicar que queria praticar artes marciais alienígenas? Que ajuda alguém poderia dar a ele, nem mesmo conhecendo o básico do básico? Por isso, ele costumava praticar no meio da noite. E solos era a solução perfeita para o seu problema. Depois de fundir ainda mais suas mentes, eles descobriram novos usos para o núcleo da torre. Lid tinha apenas que plantá-la em uma boneca de barro para transformá-la em um quase golem, finalmente conseguindo seu parceiro de treino. Solos tinha todos os sentidos humanos e muito mais, e com a permissão de Lid, ela poderia consumir sua mana para executar feitiços que ele conhecia em seu lugar. Sua natureza era de uma torre mágica, ela deveria supervisionar inúmeros andares e dispositivos. Mesmo em seu estado enfraquecido, mover uma desculpa ruim de um golem de lama era mais fácil do que torta. Solos melhorou ainda mais a ideia de Lid, conseguindo amolecer o corpo do golem nos momentos certos, antes de bater ou ser atingido.
Dessa forma, ela conseguiu pressionar o corpo de Lit o suficiente para treiná-lo e evitar possíveis ferimentos por acidente. Ela também teve acesso a todas as suas memórias, incluindo todos os ensinamentos de seus mestres. Solos foi capaz de usar essas memórias para corrigir os erros de Lit e ajudá-lo a melhorar aos trancos e barrancos. Graças ao revigoramento, Lit agora conseguiu ficar acordado por um mês inteiro antes de suas funções começarem a declinar, forçando-o a descansar. Então, graças a Solos, sempre que encontrava um gargalo, ele treinava artes marciais. Ele só precisava fazer uma pequena pausa quando o cansaço se tornava demais. A magia da luz consertaria seus músculos, fazendo-os se recuperar e ficar mais fortes em questão de minutos, dissipando o ácido lático acumulado ao mesmo tempo. Durante esses momentos, Lit e Solos conversavam de coração para coração. Então, o que você planeja fazer no futuro? Por que você faz tanto esforço em todo esse treinamento? Magia, artes marciais, caça. Por que você não para de vez em quando, apenas para cheirar as rosas? Perguntou Solos. Sempre que paro, começo a pensar no futuro. E isso me assusta até a morte. Já sei que a morte é uma armadilha, forçando-me a mudar um inferno por outro. Não quero viver toda a minha vida em uma pequena vila, apenas a ideia é equivalente à pena de morte. Fazendo a mesma rotina todos os dias, em uma prisão sem bares, onde sou forçado a mentir todos os dias, esperando morrer e começar tudo de novo. Não suporto esse pensamento. Meu plano é testar os limites desse corpo, ficar o mais forte possível, para que, assim que chegue à idade adulta, eu possa explorar esse mundo e ver se vale a pena viver. Se esse corpo ou este mundo atenderem às minhas expectativas, vou me esforçar a vida inteira para encontrar uma maneira de me impedir de passar para outro mundo após a minha morte. Quão? Eu não sei, ainda sou tão ignorante quanto um bebê sobre mágica. Tudo que sei é seu uso prático, não tenho ideia se é possível criar artefatos mágicos. Mas se minha hipótese estiver certa, eu poderia me tornar um Lich. Melhor ainda, eu poderia encontrar uma maneira de ligar minha alma a este mundo, para que, em caso de morte, eu permanecesse aqui, possuindo o cadáver disponível mais próximo. Espero que, quando chegar o momento, também encontrarei uma maneira de reter o meu núcleo mágico e a memória muscular. E se o mundo e seu corpo falharem com você? Nesse caso, eu não me importaria de começar minha jornada mais uma vez. Se eu tiver que viver uma vida de merda em um mundo de merda, é melhor partir cedo. Vou continuar andando até chegar aos 100 e nascer como um jovem mestre perfeitamente saudável de uma família rica e imunda, uma escolhida ou o que for. É apenas uma questão de sorte. E sua família? Você vai abandoná-los assim? Lit ponderou seriamente sobre esse assunto. É claro que não. Fazê-los perder o filho, ou irmão, sem motivo, sem nem mesmo dar um corpo para enterrar é muito cruel, até para mim. Vou ficar por aqui até que minha família precise de mim antes de sair. Solos riu. Você não vê? As coisas não são todas em preto e branco como você as cria. Quando você acordava neste mundo, mal podia esperar para morrer. Para rolar novamente é, como você diz. Então você escolheu ficar para a mágica. Agora você está disposto a continuar esta vida pelo bem de outra pessoa. Dê a si mesmo algum tempo. As pessoas más que você conheceu reforçaram seu preconceito com a vida, mas as pessoas boas também estão mudando você lentamente. No começo, você não podia se importar menos com a vida adultista, agora é tudo em que pensa. Você odiava Elina e Haas antes mesmo de conhecê-los, por causa de seus problemas com as figuras dos pais. Eles não são seus pais de volta à Terra, este planeta não é a Terra. Dê uma chance antes de fazer algo tão extremo. Como eu sei que você não está me dizendo tudo isso apenas para manter seu anfitrião? Calma, leia minha mente depois de verificar 3 vezes. Lit não conseguiu encontrar nenhum objetivo oculto ou motivo egoísta. Droga, toda essa coisa de ligação mental é tão irritante. Eu não posso sair dessa discussão com desconfiança ou dúvidas. É minha perda.
Por enquanto, pelo menos. Você tem apenas um mês. A vida vai mudar você. Sempre muda. Solos riu de novo. Ou talvez isso vai mudar você, e você começará a se aquecer comigo. E então você terá que cuidar de mim por toda a sua vida, marido. Lid sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por favor, não me chame assim. Estou pronto para ir novamente. Então vá com calma comigo. Eu nunca me afogo. Solos respondeu, dando nos nervos já abalados por Lid. Graças a todo esse exercício, Lid superaria rapidamente qualquer gargalo, e logo ele podia sentir as impurezas engarrafadas tentando encontrar a saída novamente. Lid tinha ponderado se era o caso de se livrar das impurezas da mesma maneira que ele fez para o resto de sua família, mas depois de discutir isso com Solos, ele decidiu não fazê-lo. O tratamento de purificação que ele havia inventado para Tista era um método artificial, e mesmo que desse os mesmos benefícios em termos de aparência física e resistência a doenças, seu poder mágico e capacidade física nunca foram aprimorados. Lid não tinha ideia de por que as impurezas tinham que viajar para o núcleo de mana antes de serem expulsas, causando tanta dor excruciante. Mas valeu a pena o custo. Isso aconteceu durante uma de suas sessões de sparring. Assim que Lid percebeu o que estava acontecendo, ele rapidamente se despiu para não manchar suas roupas. Desta vez, ele não ofereceu resistência, descobrindo que não era tão doloroso, afinal. Lid vomitou muito mais impurezas do que a última vez, deixando que saíssem de todos os poros e orifícios. O cheiro era tão ruim que ele estava prestes a desmaiar antes de conseguir destruí-los com magia negra. Ele estava completamente exausto. Desta vez nem mesmo o revigoramento poderia repor suas energias. Ele precisava dormir. Depois de um banho. Fede tanto que posso ressuscitar os mortos. Solos ignorou a observação óbvia. É exatamente como você se lembrava. O que quer que aconteça com você, é como uma espada sendo temperada e purificada ao mesmo tempo. Tanto o seu corpo quanto o núcleo de mana sofreram mudanças qualitativas novamente. Acho que seu potencial disparou, promovendo você a partir dos meus requisitos mínimos. Você ainda precisa trabalhar duro para desenvolvê-lo. E assim, Lid continuou sua rotina até o dia do Festival da Primavera. Supreme Magus, capítulo 19. O Festival da Primavera foi sem dúvida o pior dia do ano para Lid. Ele seria forçado a passar a tarde inteira longe de casa, cercado por completos estranhos e roubado qualquer privacidade ou espaço pessoal durante as festividades. Todas as famílias da vila se reuniam para o festival, esquecendo todos os seus problemas e misérias cotidianas, já que tudo, desde decorações a alimentos e bebidas, eram pagos pelo Conde Lark. Ele também participaria de todo o evento, para manter fortes seus laços com a comunidade e manter sua reputação de um justo senhor, em vez de ser apenas um cara sem rosto que cobrava impostos, tornando suas vidas ainda mais difíceis. O festival foi composto por 3 partes. Amanhã ainda passaria como um dia normal de trabalho, para permitir que comerciantes e camelôs estrangeiros preparassem suas barracas e organizassem suas mercadorias. À noite, as famílias se reuniam e examinavam as arquibancadas, procurando bugigangas e joias para comprar com o dinheiro extra e adicioná-las ao dote de suas filhas. A comida consistiria principalmente de aperitivos, como frutas e legumes frescos, com espetos de diferentes tipos de carne e até alimentos exóticos, trazidos pelo Conde Lark para a ocasião, como peixes de água salgada e frutos do mar. As únicas bebidas disponíveis seriam água e cerveja leve. Após o pôr do sol, enormes braseiros e tochas acenderiam por toda a vila, enquanto os trabalhadores do conde preparariam o palco para o evento principal do festival, a eleição da donzela da primavera. Todas as meninas de 15 e 16 anos podiam participar do concurso Donzela da Primavera, que era mais um baile de debutante do que um concurso de beleza. Foi a oportunidade para todas as jovens moças em idade de se casar mostrarem sua beleza e virtudes, na esperança de chamar a atenção de tantos pretendentes quanto possível.
Os juízes do concurso eram sempre os mesmos, o Conde Lark, o chefe da vila e Nana. Após a eleição, a verdadeira comida seria trazida, com muitos animais assados, sopas e frutas caramelizadas. Vinhos puros e regados estariam disponíveis, elevando o ânimo para o final. A última parte consistia em uma dança, incentivando os solteiros elegíveis a se aproximarem de uma ou mais donzelas que poderiam ter chamado sua atenção. Cada parte afetaria o humor de Lit de maneira diferente. O primeiro causaria tédio extremo, temperado pelo fato de ele ainda poder se mover sozinho. O segundo era semelhante à tortura. Ele seria forçado a sentar-se nos ombros do pai, olhando por horas para um monte de menininhas pelas quais ele não dava a mínima. O terceiro foi o melhor, mas apenas porque era muito curto. Depois de dançar, seus pais estavam cansados demais para permanecer por mais tempo e finalmente o levariam de volta para casa. Nenhum de seus filhos ainda tinha idade para se casar, então eles não tinham motivos para ficar. Pela primeira vez em sua nova vida, Lit tinha algum dinheiro no bolso, para poder conferir os jogos de carnaval que ofereciam os melhores prêmios. Eles trapaceiam, eu trapaceio. Vamos jogar de maneira justa e justa. Usando magia espiritual, ele ganhou um belo urso de pelúcia paratista, vencendo um jogo de arremesso de anéis manipulado por anéis desequilibrados. Em um jogo de tiro com besta, ele pegou um pente de prata para a rena. Tudo que ele precisava fazer era usar 2 fios de magia espiritual, um para guiar o dardo até o alvo, o segundo para forçá-lo a desmoronar. Por último, mas não menos importante, uma fita de seda para a mãe de um estande da Roda da Fortuna. Os carnívoros ficaram pasmados, mas tentar intimidar uma criança local na frente de tantos moradores, sem mencionar o Conde Lark, não lhes valeria nada além do espancamento de uma vida e uma proibição permanente de todos os eventos no condado de Lustria. Eles começaram a ficar de olho nele, mas Lit não era ganancioso e saiu depois de receber os 3 prêmios. Na verdade, ele também queria algo para Haas, mas tudo o que tinham eram produtos femininos. Os carnívoros esperavam atrair os garotos para desperdiçar seu dinheiro, tentando impressionar as garotas com presentes caros que eles não podiam pagar sem jogar. Depois de distribuir os presentes, Lit procurou Nana. Ele queria conversar sobre magia com o especialista. Ele a encontrou sentada em um banco perto de sua casa. A primeira coisa que ele fez foi olhar para ela com a visão da vida. Seu fluxo de mana era muito maior que o de Lit, mas sua força vital era mais fraca que a de Tista. Nana era uma mulher com mais de 60 anos, mas parecia uma mulher da Terra com 80 anos. Suas costas estavam tão encurvadas que ela precisava de uma bengala para andar corretamente. Ela tinha olhos cinzentos afiados, o rosto cheio de rugas e um grande nariz aquilino. Nana sempre usava um chale sobre a cabeça, para evitar que seus longos cabelos grisalhos a incomodassem durante o trabalho. À primeira vista, ela parecia uma velhinha discreta, mas quando você se aproximava, podia sentir a força bruta exalando de seu corpo. Deve ter tido uma vida difícil, Solos comentou. Olá, Nana. Como você está? Lit perguntou educadamente. Olá para você, pequeno diabrete. Você com certeza está crescendo rápido, não é? Assim como Elina havia notado no inverno, Tista e Lita estavam ficando mais altas e esbeltas que seus pares. O mesmo estava acontecendo com Rena também, depois de receber o tratamento de Lit. Lit já tinha mais de 1,1 metro, 1,8, de altura, os ombros largos como se ele jogasse polo aquático. Lit assentiu. Sim, eu faço. Posso fazer uma pergunta? Desde que não seja da minha idade, seja meu convidado. Nana riu. Nana, você é uma maga forte. Nana ficou surpresa, a pergunta não muito infantil. Sim, eu sou. Quando eu ainda era jovem, recebi uma bolsa da prestigiada Academia Relâmpago Griffin e consegui me formar sem nenhum problema. Nana se endireitou com orgulho, lembrando-se dos anos de glória. Então, como você acabou sendo uma curandeira em Lutia? Que indelicado da sua parte, Lit. Solos o repreendeu.
É permitido que as crianças sejam rudes. É um dos poucos privilégios. O humor de Nana ficou sombrio. Veja, Lit, neste mundo existem plebeus, nobres e magos. Um mago forte tem um status a par dos nobres, dependendo de seu poder mágico. Naquela época eu era muito forte, mas não um gênio. Tristemente. Eu também era estúpida e ingênua, então fiz algumas escolhas muito ruins e acabei sozinha, sem que ninguém me apoiasse. Só me restavam duas opções: submeter-me a um poderoso nobre ou viver livre com o status de curandeiro. Eu escolhi. Lit ficou sombrio também. A ideia de perder tudo depois de trabalhar tanto para fazer o futuro parecer ainda mais assustador. Pronto, garoto. Nana se animou. Não vamos estragar o clima e aproveitar o festival. Depois de deixar Nana sozinha, Lit pensou em suas palavras sobre o crescimento dele e parou em frente a um espelho em exibição, observando seu reflexo. Ele só podia suspirar em resignação. Não importa quantas impurezas eu expulse, eu consegui falhar, mesmo na loteria da piscina genética. Eu peguei muito do meu pai e tão pouco da minha mãe. Quando olho para mim enquanto meditativa, em vez de legal, gosto de algum tipo de garoto psicopata que escapou do juvire. Se eu sorrir, agora que sinto falta de tantos dentes, nem sou fofo. Mesmo todo vestido, eu mal podia passar por um menino de rua de um dos romances de Dick Tracy. Solos tentou animá-lo, mas sem sucesso. Mais tarde, o Conde Lark apresentou aos anciãos da vila seu convidado de honra. Chefe Uruk, sábio Nana, permita-me apresentar a você o jovem Rick Traan, filho de meu querido amigo, Baronete Lockhart Traan. Esse jovem rapaz é um mágico realmente talentoso, que no futuro trará glória ao nosso condado. Conde Lark era um entusiasta da magia, sempre tentando patrocinar jovens promissores de sua terra. Prazer em conhecê-lo, jovem. O chefe da aldeia o saudou com um arco educado, esperando que o outro lhe oferecesse sua mão ou pelo menos respondesse ao arco. Ricker, em vez disso, continuou olhando em volta, seus olhos cheios de desprezo. O prazer é meu, ele respondeu com um tom frio. Ricker, onde estão suas maneiras? O Conde Larco repreendeu suavemente. Sabia, Nana era uma mágica poderosa e renomada em sua juventude. Sinta-se à vontade para pedir conselhos. A experiência dela pode ser inestimável para superar qualquer dificuldade que você possa encontrar durante seus estudos. Eu não tenho dúvida sobre isso, meu senhor. Ricker curvou-se desta vez, mas para o Conde Lark. Nana tinha visto nobres suficientes em sua vida para reconhecer o tipo. Um jovem alto e poderoso mestre, mimado o suficiente para acreditar que apenas nobres poderiam alcançar a grandeza. As pessoas da aldeia estavam tendo dificuldade em tolerar tanto desrespeito pelos mais velhos, mas, pelo bem do conde, se limitavam a sussurros raivosos. Oh, oh, oh! Você conseguiu outra corajosa, querido Lark. Nana riu sem nenhum calor. Ricker estremeceu com tal falta de respeito, o velho morcego chamando o conde pelo seu primeiro nome sem honoríficos. Mas ele sabia que Lark era um otário para os mágicos e, a julgar pela atitude dela, havia concedido ao velho morcego o direito de fazê-lo. Ele tem todo o direito de se orgulhar, querida Nana. No próximo ano, completará 12 anos e se candidatará a uma bolsa da Academia do Relâmpago Griffin, e com um pouco de sorte ele se matriculará exatamente como você fez naquele dia. Ricker não reprimiu seu espanto, franzindo as sobrancelhas para Nana. Pelos deuses, como um plebeu poderia ser admitido na academia? Ele pensou. Ela deve ter trapaceado, sem dúvida. Realmente. Nana respondeu com entusiasmo exagerado. Porque você não pede que ele nos mostre do que ele é capaz? O Conde Lark aceitou de bom grado e, por seu pedido, logo foi montado um toco de 1,33 m de altura com uma cabeça de alface no topo. Ricker teve que ficar a pelo menos 10 metros dele e derrubá-lo. Era um exercício muito básico para quem queria se tornar um mágico, geralmente usado para se livrar rapidamente de candidatos indignos. Somente aqueles com verdadeiro talento para a magia eram capazes de usar a magia de tarefas a esse alcance.
Para pessoas normais, a magia tinha um alcance de 1 metro ou 2. Para aprender algo fora da magia das tarefas, era preciso se matricular em uma academia de magia ou comprar livros muito caros. Jovem, faça o seu melhor. A voz do Conde Lark estava cheia de entusiasmo. Ricker fizera esse exercício inúmeras vezes, mas sempre sozinho. Desta vez, ele estava cercado por plebeus, claramente esperando vê-lo falhar e ter a chance de ridicularizá-lo. Pior ainda, o Conde Lark estava colocando muita pressão nele. Aos olhos de Ricker, esse não era um teste simples, mas uma questão de vida ou morte. Sentindo incontáveis olhos nele, ele perdeu a concentração ao executar os sinais das mãos e gaguejou a palavra mágica. Infiro. Ele produziu uma grande bola de fogo castanha, que quase perdeu a alface. No entanto, com um pequeno estrondo, a cabeça da alface foi derrubada. Ninguém aplaudiu, exceto a contagem Lark. Mais de um é isso. Podia ser ouvido entre a multidão. Nana caminhou devagar até o vegetal, trazendo de volta para o conde examinar. Ele estragou alguns sinais importantes das mãos, gaguejou a palavra mágica e perdeu completamente a alface. Só foi derrubada por causa da explosão, Nana comentou friamente. Eu não manteria minhas esperanças, Lark. Quando eu tinha a idade dele, eu era capaz de realmente atingir meu alvo sem realizar sinais nem usar palavras mágicas. Eles me admitiram apenas por causa da minha perfeita magia silenciosa. Os olhos cinzentos de Nana estavam encarando Ricker com desprezo. Bem, ele ainda é jovem, foi por isso que o trouxe para você. Ele tem mais um ano inteiro para se preparar para o exame. Ainda há tempo para corrigir os pequenos erros. Eu esperava que você pudesse orientá-lo. Eu ficaria feliz realmente faria. Mas entre os moradores e meu discípulo, já tenho minhas mãos cheias. Estou muito velha para cuidar de 2 jovens e meu aprendiz tem precedência. Como você sabe, um mago tem palavra e a honra. Você tem um aprendiz? O Conde Lark ficou chocado que ninguém o tivesse informado sobre assuntos tão críticos. Sim, ela assentiu, sorrindo no rosto de Ricker. Ele aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade. Nessa época, já havia aprendido magia de tarefa sozinho. Maravilhoso! A excitação do Conde Lark foi um tapa na cara de Ricker. Sim, ele também é meu discípulo. Célia deu um passo à frente, adicionando combustível ao fogo. Ela e Nana educadamente se detestavam, mas entre ela e uma pirralha detestável, ela sempre escolhia o diabo que conhecia. Ele caça no bosque de Travna a partir dos 4 anos de idade. Mesmo que ele só possa caçar pisca-piscas e bichos, ele nunca erraria um alvo em movimento, muito menos um pouco de alface. Ela então sussurrou no ouvido do conde. Ele é realmente quem você sabe, quem forneceu o que você sabe. Fantástico! Excelente! Quando posso encontrá-lo? Seu monóculo saltou de sua órbita ocular pela felicidade. Ricker estava prestes a explodir de raiva. Ele não vê que eles o estão levando pelo nariz. Como alguém com um status social tão alto como o conde pode confiar em apenas uma palavra desses plebeus? Mentir e trapacear é da natureza deles. Eles são apenas lixo, tentando nos abaixar ao nível deles para se sentirem melhor com suas vidas patéticas. Se aquele velho morcego é um mágico, então eu sou o príncipe coroado. Porque eu tenho que suportar toda essa bobagem. E como um caçador fedorento pôde falar livremente com um conde? Esta noite não poderia piorar. Como diabos eu consegui deixar meu pai me convencer a vir para este chiqueiro? Aqui está ele! Broman gritou triunfante, arrastando com força Lito pelo braço. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Lita estava com sua família, mordiscando uma maçã caramelizada, quando Broman apareceu do nada, balbuciando sobre a honra da vila ou algo assim. Muitos olhos estavam nele. A intuição de Lit disse que algo estava errado, então ele decidiu jogá-lo perto do colete. Conde Lark, tenho a honra de conhecê-lo. Não foi preciso ser um gênio para entender que o mastro com o monóculo tinha que ser o senhor da terra. Lito cumprimentou, segurando o punho, fazendo um profundo arco.
Ele então continuou cumprimentando o chefe da vila, Nana e Célia, fazendo seu arco profundo de acordo com o respeito que eles mereciam. Por fim, ele se virou para o garoto de aparência doente ao lado do conde. Ele tinha cerca de 10 anos de idade, 1,4 metros de altura. Ele usava uma camisa de seda branca sobre calças de couro de ponta. Seu rosto estava todo vermelho e suado, como se ele tivesse fugido para salvar sua vida ou foi mordido por uma cobra venenosa. A situação não fazia sentido para Lith, mas como ninguém parecia preocupado com a saúde do garoto, Lith fez o que deveria. Saudações, hóspede honrado. Espero que você aproveite sua visita em nossa aldeia. Lith segurou seu punho novamente, fazendo apenas um pequeno arco. Ele não tinha ideia de quem era aquele garoto, e Ritker não conseguia encontrar forças para se apresentar sozinho. O conde parecia ter esquecido completamente sua existência. Oh. Nana riu. Está vendo, Lark? Boas maneiras. Isso é algo que muitos jovens não têm hoje em dia. Lid continuou olhando em volta, esperando alguém explicar o que estava acontecendo. Posso ajudar? Ele perguntou. Ritker mais uma vez precisava de toda a sua força de vontade para se impedir de lançar um acesso de raiva. Esse é o prodígio deles. Um vagabundo sem dentes. Eu deveria pedir ao conde que os matasse todos por suas mentiras descaradas. Simplesmente ultrajantes. Sim, Lidcélia entrou novamente. O Conde Lark adora magia em todos os seus tipos e formas, e eu estava apenas dizendo a ele sobre como você mata pisca-pisca sem estragar uma pena. Você se importaria de mostrar a ele? Ela pegou uma vara de madeira, segurando-a para o Conde e todo mundo ver. Lid suspirou de alívio. Todo esse barulho por magia de tarefa? Eles quase me deram um ataque cardíaco. Se é apenas para entreter alguns nobres entediados, por que não? Se a vila prosperar, a minha família também breza. Depois de girar 2 vezes o dedo médio e médio, um pequeno vórtice envolveu o bastão. Externamente, era como as que todas as donas de casa usavam diariamente para limpar suas casas, mas olhando-a de perto, era possível notar que na verdade eram 2 vórtices diferentes, um girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Dessa forma, o feitiço aplicou uma enorme tensão no bastão no ponto em que os 2 vórtices se conectaram, causando a quebra quase instantânea. Lito inventou depois que Célia começou a incomodá-lo demais sobre como ele matou os pisca-piscas. Ele não podia mostrar a magia espiritual dele, então inventou esse truque. Ritker quis refutar dizendo que Lit estava a apenas 1 metro de distância do bastão, mas até ele sabia o quão difícil era usar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Ele também sabia que tal objeção seria atendida pelo velho morcego solicitando que ele fizesse o mesmo. E ele não tinha ideia de como fazê-lo. Nana acenou com a mão e um aldeão colocou outra cabeça de alface no toco. Lit, seja um querido e nocauteie isso, por favor. Lit estava ficando cada vez mais confuso. O conde agora tinha estrelas nos olhos, olhando como se algum animal mítico tivesse descido dos céus, enquanto o garoto nobre estava pálido como um fantasma. O que diabos está acontecendo aqui? Por que o conde está tão absorvido por magia barata? E por que ninguém se importa com aquele garoto pobre? O que quer que ele tenha está piorando. Lit encolheu os ombros antes de mexer o dedo médio enquanto dizia: Jorum. Um dardo de gelo atingiu o centro da alface, fazendo-o rolar a alguns metros de distância. Sem usar sinais de mão. O conde ofegou, sua voz tão fraca que Lit não podia ouvi-lo. Uma última coisa, querido Lit. Se você conseguir satisfazer essa pobre velhinha, tratarei você e toda a sua família de graça até você começar o seu aprendizado. Você está disposto a me fazer rir pela última vez? Lit não precisava pensar antes de aceitar. Apesar de seus esforços, Tista ainda precisava de cuidados constantes. De tempos em tempos, eles ainda tinham que procurar a ajuda de Nana e não era barato. Nana sorriu, cheia de confiança suficiente para os dois.
Broman, jogue um daqueles o mais alto que puder. Broman jogou uma cabeça de alface com um tiro de arremesso, enviando a cerca de 3 metros de altura. Quando alcançou seu pico, Nana fez um simples gesto, cortando o ar horizontalmente com a mão e os dedos estendidos, conjurando 10 dardos de gelo. 5 atingiram o lado esquerdo, 5 o lado direito. Quando a cabeça da alface começou a cair, Nana cortou o ar novamente, desta vez na vertical, dividindo-o igualmente em 4 partes. Então ela simplesmente abriu a palma da mão em direção ao céu, conjurando 4 pequenos vórtices que derrubaram os 4 pedaços lentamente. Droga! Não apenas o fluxo de mana de Nana ainda é superior ao meu, mas o nível de habilidade dela está acima e além das minhas expectativas. Eu provavelmente poderia alcançar o mesmo resultado, mas precisaria de ambas as mãos e algo mais do que apenas uma onda casual do mão. Agora entendo por que todos na aldeia a consideram tão respeitosa. É provável que ela seja a razão pela qual a vila de Lutia é tão pacífica. Se ela pôde fazer tanto com uma simples tarefa de mágica, não consigo imaginar o que ela pode fazer com um feitiço de verdade. Lit pensou. Agora é sua vez. Bronan. Outra cabeça de alface, outro tiro de arremesso. Lit sabia que não era um concurso, ele não deveria ter um desempenho tão bom quanto Nana. Até que Lit pudesse ter uma ideia clara de quanto talento era considerado bom, quanto deveria ser considerado um nível genial, ele teve que jogar pelo seguro. Quando o tiro atingiu seu pico, Lit fez sinais de mãos com as 2 mãos gritando Jorum. Conjurando 4 dardos de gelo, 2 de cada lado. Quando a alface começou a cair, ele usou breza para cortá-lo desigualmente ao meio, usando novamente para convocar 2 vórtices para derrubar os pedaços. Mais uma vez, eles estavam girando em direções opostas, o fenômeno destacado pela alface girando lentamente. Por 1 centavo por 1 libra. Eles já sabem que eu posso fazê-lo. Se eu tiver que entreter o conde, é melhor fazê-lo com um pouco de dinheiro. A multidão explodiu em aplausos. Logo se juntou ao estântico conde Lark, que ainda não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Nana enviou-lhe para seus pais, assegurando-lhe que ela ficaria do lado da barganha, antes de falar novamente com Rick Tran. E isso, jovem, é como são os verdadeiros talentos da magia. Rick não podia ouvi-la. Quando Nana mostrou sua habilidade, ele desmaiou de pé. Sua mente não podia aceitar que todas as certezas com as quais ele crescera haviam provado ser nada além de mentiras convenientes. Supreme Magus, capítulo 20. Emboscada. Após o final do Festival da Primavera, nada de importante aconteceu e a vida de Lit voltou à sua rotina habitual. Solos provou ser de uma ajuda inestimável para seu treinamento mágico. Apesar de ter perdido todo o seu conhecimento passado e ser bastante ingênua nos modos de vida, ela era de longe a mais brilhante dos dois. Solos não estava limitado aos 5 sentidos dos humanos, mas na verdade tinha 12. Solos estava certo de que, recuperando seus poderes, seria capaz de despertar ainda mais. O senso de mana de Solos ajudou-lhe a entender melhor as leis da magia que determinavam o talento inato e a capacidade de mana. Seu senso de mana era semelhante à visão de vida de Lit, mas muito mais profundo e preciso. Solos podia ver a mana fluindo até de folhas de grama aos seixos. Ao olhar para alguém, ela foi imediatamente capaz de entender seu talento mágico. Ainda mais importante, ela foi capaz de usar seu senso de mana mesmo nas memórias de Lit. Segundo Solos, todas as informações necessárias para o sentido de mana também estavam contidas no espectro visível, mas os humanos não possuíam os meios para interpretá-los. Quando você estava na Terra, você não tinha núcleo de mana. Seu mundo nativo basicamente não tinha mana. O mesmo aconteceu na nave alienígena. Mas quando você nasceu aqui, você começou com muito pouco núcleo de mana vermelho sangue. Ao absorver e processar a energia mundial com sua técnica de respiração, você conseguiu desenvolvê-la de vermelho para laranja. 4 anos de prática incansável apenas para promovê-la ao próximo nível. Lit ficou bastante deprimido com a notícia. Não exatamente.
Seu núcleo de mana também continua mudando e se desenvolvendo à medida que você cresce, e isso acontece com todos os outros também. No momento do seu nascimento, o núcleo de mana de Tista já estava vermelho como papoula e ficava mais brilhante a cada ano. Laranja claro, e não me surpreenderia se, após seu crescimento final, ficar amarelo ou até verde. Ela parece ser bastante talentosa em magia. E é aí que isso me deixa. Lid continuou se sentindo pior consigo mesmo. Eu sou realmente um fracasso completo em tudo. Aparência, talento, não posso fazer uma coisa certa. Pare de pensar e me escute. Você continua esquecendo que é 2 anos mais novo e eu não tenho ideia se homens e mulheres desenvolvem seus núcleos de mana em taxas diferentes. Além disso, seus passos constantemente pulando dificultam a compreensão de seu talento básico. Após cada ciclo de expansão e compactação, seu núcleo de mana fica um tom mais brilhante. Toda vez que você expele as impurezas do núcleo de mana, ele passa para o próximo nível. No momento, é verde intenso. Sou eu, ou essa força do núcleo da mana parece estar de alguma forma relacionada ao espectro da luz? Lid ponderou. Um prisma pode quebrar a luz branca em seus componentes básicos: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, roxo. Sim, a mente de Solos assentiu. Mas também pode, de alguma forma, estar relacionado ao fogo. As chamas seguem o mesmo princípio. Uma estrela amarela é mais fria que a verde e assim por diante. Nossa verdadeira questão é o passo final para um núcleo de mana ficar roxo ou branco. Lid balançou a cabeça. Estou começando a ter uma dor de cabeça rachada. Vamos encarar isso como eu fiz na faculdade na Terra, uma sessão de exame de cada vez. Mesmo lá atrás, se eu começasse a pensar em todos os exames que tinha que fazer, passar para obter meu diploma, só para começar de volta para o meu mestrado, eu entraria em uma profunda depressão. A lembrança o fez estremecer. Então, vamos nos concentrar no presente. Estou verde, e quanto a Nana? Ela é a única pessoa com um núcleo de mana ciano claro. Nascer com esse talento, ela é realmente impressionante. Há mais alguém talentoso na vila. Lid tinha que estar ciente da possível concorrência. Não. O garoto doente que o Lark trouxe tinha um núcleo de mana amarelo brilhante, mas não acho que ele more perto. Lid suspirou, toda essa informação o dominando. Por tantos anos, ele se iludiu pensando que era especial, mais forte do que qualquer outra pessoa. Agora ele se sentia como o sapo proverbial no poço, finalmente descobrindo a vastidão do mar. Chega de bobagens, vamos arregaçar as mangas e trabalhar duro. Nada que vale a pena ter vem fácil. Lid e Solos continuaram praticando juntos o ano todo, ficando cada vez mais próximos como gêmeos fraternos. O aniversário de Lid era no outono, mas todas as principais atividades da vila seriam suspensas até a próxima primavera. Como a oferta de Nana era substituir a escola pública de 2 anos por um aprendizado, Lid também teve que esperar até a primavera para começar sua educação mágica. No final do inverno, o tempo melhorou e os negócios entre a vila e as casas da fazenda tornaram-se cada vez mais frequentes. Graças a isso, Nana pôde informar Lid a data que ela havia marcado para iniciar seu aprendizado, confiando a mensagem a um de seus vizinhos que a procurara para curar uma ferida desagradável sofrida enquanto reparava o telhado. Quando chegou o dia, Lid acordou cedo, determinado a manter sua rotina de limpar a casa e a de Célia antes de ir para a vila. A caçadora havia feito tanto por ele que Lid a considerava tia. Uma mesquinha e irritante que faria a cor dos fraudulentos, mas uma tia, no entanto. Naquela manhã, a casa estava em tumulto. Todos os seus entes queridos estavam tão entusiasmados com a ideia de ter um futuro mago na família, que mal conseguiam tomar o café da manhã, gastando todo o tempo e energia dando conselhos óbvios e indesejados. Não se atrase. É melhor ficar um pouco mais cedo do que tarde. Seja obediente e respeitoso. Nana está lhe dando uma grande chance. A razão pela qual todos estavam no limite era que, apesar de considerarem o primeiro dia de vital importância, Lid tinha que ir sozinho à vila.
A casa precisava urgentemente de reparos e, com a falta de Orpal, eles precisavam de todas as mãos no convés para cuidar também dos campos e dos animais. Lit não se importava, era apenas uma caminhada de 30 minutos que ele havia feito inúmeras vezes. Haas e Elina, no entanto, sentiram que estavam abandonando o filho em sua hora de necessidade. Lit saiu correndo de casa, para escapar daquela enxurrada de preocupações. Ele estava muito calmo com o aprendizado, não era seu primeiro rodeio, afinal. Mas eles conseguiram deixá-lo nervoso como um adolescente em seu primeiro encontro. Depois de terminar as tarefas na casa de Célia e receber o pagamento habitual, Lit olhou inquieto para o sol. Droga, ainda não está amanhecendo. E aqui estava eu, estremecendo de medo. Ainda tenho muito tempo. Lit caminhou rapidamente em direção à vila, esperando que, ao chegar, Nana já estivesse ao menos aberta. Chegar tão cedo para chamar por ela teria sido bastante embaraçoso. Quando ele chegou no meio do caminho, Lit notou algo estranho. Havia um cavaleiro parado na beira da estrada. Já era incomum encontrar um estranho tão cedo, mas o que realmente o alarmou foi que o homem não estava se mexendo. Quem quer que fosse, ele estava claramente em patrulha. Assim que o cavaleiro notou Lit, ele apitou debaixo da camisa, emitindo um som agudo. Lit continuou avançando, mas lentamente, pronto para reagir a qualquer momento. Logo o batedor se juntou a outros 4 cavaleiros, e eles começaram a trotar em direção a Lit em uma formação de ponta de flecha. Lit parou de se mover, com muitos feitiços à mão. Garoto, você é Lit? Filho de Haas e Elina. Disse o cavaleiro no ponto. Ele era um homem de meia idade, com cabelos e olhos castanhos. Ele tinha bigodes perfeitamente aparados, e tudo, desde sua postura ereta até seu tom de comando, o identificava como um militar de algum tipo. Olhando atentamente, todos os cavaleiros tinham a mesma vibração, marchando perfeitamente alinhados. No entanto, usavam roupas casuais, camisas brancas sob calças de couro. Não é um pouco mais cedo para sair sem a jaqueta de couro correspondente? Lit pensou. A menos que, obviamente, eles precisem evitar o mostrar insígnias domésticas. Quem é você, senhor? Minha mãe sempre me diz que não devo falar com estranhos. Lit decidiu parar por um tempo, enquanto eles solos procuravam nos arredores à procura de vigias ou possíveis reforços ainda escondidos. Eu percebo apenas 5 homens humanos, força física acima da média, núcleos de mana vermelho escuro. Solos relatou. Era a mesma coisa que Lit havia determinado usando a visão da vida, mas 4 olhos eram melhores que 2. Eu faço as perguntas, garoto. Você é um Lit que deveria começar seu aprendizado hoje. Lit fez uma careta. Quem enviou esse músculo contratado, sabe muito sobre mim. Eu sou Lit, retorceu ferozmente. E não é da sua conta. Estou aqui para lhe dar um conselho amigável, filho. Hoje você está se sentindo muito doente, e é melhor você voltar para casa e ficar na cama o dia todo. A raiva de Lit começou a crescer, e ele não se importou em escondê-la. Estou me sentindo perfeitamente bem, obrigado. Agora vá. Os 5 homens baixaram as mãos para as armas penduradas em seus cintos, as rédeas mantidas prontas para o ataque. Última chance, garoto. Volte agora. Eu sei que você tem uma casa tão bonita e uma mãe tão bonita. Sem mencionar 2 irmãs lindas prontas para serem tomadas. Seria realmente triste se algo ruim lhes acontecesse. Lit lançou uma aura de intenção de matar tão poderosa que os cavalos deram um passo atrás. Os pelos do pescoço dos cavaleiros subiram repentinamente. Queria jogar de maneira agradável e lenta, mas mudei de ideia. Com um movimento da mão direita, 5 lâminas de vento atingiram as pernas dos cavalos, fazendo-os gemer de dor enquanto desabavam de lado. Agora você não pode mais recuar. O homem de bigodes e o braço direito conseguiram desmontar com um rolo, evitando ser esmagado pelo cavalo que caía. Os outros 3 não eram tão habilidosos. Mate-o. Vá. 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 Ajoelhe-se.
A voz Lita era fria, suas palavras caíram sobre os dois homens como pedras, fazendo-os cair instantaneamente de joelhos. A magia espiritual de Lit estava mais forte do que nunca, e ele não estava se segurando nem um pouco. Que diabos? Sargento, eu não consigo me levantar! Gritou o braço direito, lutando no chão. Eu nunca permiti que você falasse ou olhasse para mim. Eu disse ajoelhe-se. Outra onda, ainda mais forte que a anterior, empurrou a cabeça em direção ao chão. Apesar de largarem as armas para absorver o impacto com as mãos, eles ainda atingem o chão com tanta força que começaram a sangrar. Muito melhor. Agora, deixe-me descartar o lixo antes de retomar nossa conversa. Lit caminhou sobre o cavaleiro mais próximo, ainda embaixo do cavalo, com a perna presa e quebrada, fazendo gritar e estremecer de dor. Com um aceno de mão, giraram as duas cabeças em 180, os pescoços estalando como um tronco seco jogado no fogo. Fique longe! Fique longe de mim, monstro! Gritou o próximo da fila, chorando em desespero. Eu sou um monstro? Você não estava pronto para queimar uma casa cheia de inocentes, para matar uma criança de apenas 8 anos. Sem esperar pela resposta, Lita apertou o punho, distorcendo a cabeça do homem antes de fazê-lo implodir como uma noz. Por favor, por favor. Não é minha culpa. Tenha piedade. Eu estava apenas seguindo ordens. Disse um jovem loiro e bonito tentando libertar sua perna presa. Apenas seguindo ordens eu poderia lhe dar uma palestra sobre as muitas atrocidades que homens como você fizeram com essa desculpa. Mas veja bem, eu sou o mesmo. Estou apenas seguindo ordens também. Minhas para ser preciso. O raio atingiu o cavalo e o cavaleiro, transformando-os em uma pira, gritando em agonia. Lit voltou para os homens ajoelhados. Eles ainda estavam lutando para escapar de seu controle, seus rostos empalidecem como fantasmas, rangendo os dentes enquanto exercem cada grama de força. Eu sinto muito, Lit disse com um sorriso querubim, deixando-os levantar a cabeça. Mas meu feitiço mestre de marionetes não é tão simples. É preciso mais do que um toque de força e uma colher de pensamento positivo para escapar dele. Os dois homens queriam implorar por misericórdia, mas suas bocas se recusavam a abrir. Era como se seus dentes estivessem fundidos um ao outro. Agora, tenho boas e más notícias. A má notícia é que não preciso de vocês dois. E entre o líder da manada e um lacaio, a escolha é óbvia. A boa notícia é que eu permito que você fale. Últimas palavras? Por favor, não. Acabei de me casar, precisava do prêmio em dinheiro do meu senhor. Minha esposa está esperando um filho. Não podia perder minha posição. Lit emitiu uma risada cruel e sem alegria. Teremos que concordar em discordar. Você diz esposa, mas tudo o que posso ouvir é viúva. Lit colocou a mão esquerda na cabeça do homem, transformando-a em um bloco de gelo. Ele caiu no chão, quebrando em incontáveis estilhaços de ossos, pele e matéria cerebral. O homem de bigode começou a vomitar incontrolavelmente, mas sua boca ainda estava fechada. Um pouco de vômito conseguiu escapar de seu nariz, o resto ele foi forçado a engoli-lo repetidamente, para evitar choques. Lit levantou a mão, fazendo o homem com bigodes flutuar no ar de cabeça para baixo, para poder observá-lo diretamente nos olhos. E agora, você tem apenas duas opções. Você pode me dizer o que eu quero e morrer sem sofrer muito. Ou você pode continuar resistindo, sofrendo com dor e agonia inimagináveis. Antes de me dizer o que eu quero saber. Você tem livre arbítrio depois de tudo.